Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e a sua casa. Hoje nós vamos falar sobre a Abigail. Quem era Abigail? Era o nome deste homem Nabal e o nome da sua esposa Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. Parece que os casamentos entre pessoas extremamente diferentes também eram arranjados em outras épocas. Temos um exemplo disso no casamento de Nabal com Abigail. Nabal era um homem muito rico, mas extremamente indócil, rude, de pouco discernimento e dado a todo tipo de excesso. Enquanto Abigail, a sua esposa, era uma mulher bonita e criteriosa, com um senso moral correto. Você pode estar se perguntando como essa mulher poderia aceitar um homem assim. Para compreender, basta lembrar que naquela época as mulheres não eram consultadas antes de serem oferecidas como esposa. Para nós, basta mencionar Lia em seu casamento com Jacó. Podemos supor que o caso de Abigail era semelhante ao de Lia. Não é muito provável que Abigail tivesse uma vida muito plácida com esse homem, ou que houvesse muita compreensão de sua parte nos assuntos da casa ou de seus relacionamentos pessoais. Esse homem só se orgulhava de seus bens materiais, e sua maior satisfação era fazer grande folia com seus camaradas, com seus amigos. Nabal assumiu o papel de Saul, o rei, em sua disputa com Davi. Como é evidente para nós na resposta que ele dá aos mensageiros de Davi. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. 1 Samuel capítulo 25, versículo 10. Você vê que Nabal fala que os servos estão fugindo dos senhores. Ele quis dizer o quê? Que Davi estava fugindo de Saul. Como veremos, Abigail teve muito mais compreensão e é evidente que ela estava decididamente do lado de Davi, como mostram suas palavras. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 30, ela reconhece que Davi foi estabelecido príncipe de Israel. A história pode ser contada rapidamente. Davi estava com seus homens na montanha e enviou um destacamento a Nabal para lhe pedir provisões, para lhe pedir comida, suprimentos. Davi acreditava ter direito a isso porque havia protegido os pastores de Nabal. Mas Nabal odiava Davi. Portanto, tratou os seus enviados rudemente e os mandou embora de mãos vazias. A reação de Davi ao saber da ofensa é compreensível. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 13, diz assim, ponham suas espadas na cintura. 400 soldados caíram sobre a casa de Nabal e nenhum homem ficaria vivo nela. Mas Abigail interveio e deu ordens para carregar vários burros com pão, odres de vinho, ovelhas, grãos e frutas. E ela os enviou a Davi. E ela mesma seguiu seus servos para ter certeza de ver Davi satisfeito. O discurso de Abigail a Davi é um modelo de diplomacia, e ela conseguiu o que queria. Ela caiu aos pés de Davi assim que o viu e se desculpou pela tolice de seu marido, com palavras eloquentes. Então, pediu a Davi misericórdia em nome de Jeová. E, no final, o fez ver que, quando chegasse o dia em que Davi teria seus direitos reconhecidos, ela ficaria feliz por não ter derramado sangue sem causa.
E ela mesmo seguiu seus servos para ter certeza de ver Davi satisfeito. O discurso de Abigail a Davi é um modelo de diplomacia, e ela conseguiu o que queria. Ela caiu aos pés de Davi assim que o viu e se desculpou pela tolice de seu marido, com palavras eloquentes. Então, pediu a Davi misericórdia em nome de Jeová. E, no final, o fez ver que, quando chegasse o dia em que Davi teria seus direitos reconhecidos, ela ficaria feliz por não ter derramado sangue sem causa, e nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. As palavras com que ela se despede são: lembra-te da tua serva. Ela não apenas acalmou a ira de Davi, mas, quando Nabal morreu pouco depois de uma terrível embriaguez e Abigail ficou viúva, Davi lembrou-se dela. Ele enviou uma embaixada dizendo que queria tomá-la como esposa. Vamos ouvir a resposta de Abigail? Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos servos de meu senhor. Sua descrição não a havia abandonado. Devemos ter em mente que essa era o estilo de linguagem daquela época. Abigail mostrou prudência em circunstâncias difíceis. Ela mostrou fé ao dizer a Davi, o escolhido de Deus, em oposição ao rei Saul. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidas pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe como uma atiradeira. 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E Abigail viu essas palavras, todas essas palavras se cumprir. Eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, acionar o sininho aí e você também clicar no joinha. Aqui é o Marcelinho Paixão do canal Gadito Guerreiro. Espero que você tenha gostado. Deus é bom! Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e sua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, espero que você aprenda um pouquinho junto conosco. Hoje nós vamos falar do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. A palavra diz que eram dois irmãos. De acordo com as normas da antiga aliança, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança do seu pai. Assim como nos nossos dias, a herança poderia ser dividida antes do falecimento do pai, desde que ele concordasse. A parábola procura enfatizar o livre-arbítrio, ou seja, o poder, a liberdade que o ser humano tem de escolha tanto do bem para o mal. O filho mais novo tinha a liberdade de utilizar sua herança como bem entendesse. O que ele não podia era exigir essa herança enquanto seu pai estivesse vivo, como a palavra fala em Lucas capítulo 15, versículo 12. Neste ponto, Jesus procura mostrar os conflitos existentes entre pais e filhos, no que se refere ao cumprimento de regras e os desejos e ambições da juventude. Ele transformou toda a sua herança em dinheiro e rapidamente encontrou meios para viver de forma dissoluta, de uma forma bagunçada, sem limites. Nos nossos dias, o seu lema seria sexo, droga e rock and roll. Era como se estivesse em um grande cassino em Las Vegas. Era como se estivesse lá gastando tudo
em jogos, mulheres, bebidas, né? A sua lucidez foi totalmente destruída em fantasias. Meu querido e minha querida, perceba que esta parábola é uma espécie de resumo. O pródigo partiu para uma terra distante e se perdeu, lembrando a ovelha perdida. Em seguida, ele gasta toda a sua herança e fica sem nada. Lembrando como? Da dracma perdida. Você lembra da dracma perdida? Como nós estamos falando também da ovelha perdida? Meu querido e minha querida, embora o exemplo do pródigo reflita, né, de alguma forma, outras duas parábolas, ele possui uma particularidade. A ovelha perdida, a dracma perdida, precisam ser procuradas sempre quando elas ficam para trás, a ovelha fica para trás, ou quando nós perdemos a moeda, não é assim? No caso do filho pródigo, ele se perdeu totalmente, se perdeu totalmente, totalmente. É como uma pessoa desistisse de tudo para viver uma vida louca. Você está me entendendo? Seus valores, a sua fé foram sufocados pelos seus desejos carnais. Isso nos lembra o conselho do apóstolo Paulo em Gálatas sobre a carne e a colheita de destruição. Está ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Além disso, ele nos aconselha a viver dirigidos pelo Espírito e não pela carne, que está também em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se você puder pegar sua Bíblia, está nos acompanhando. Vamos que vamos. Ali ele começa de uma forma que ele achava que seria muito boa, mas acaba gastando tudo e ficando sem nada. A ilusão promovida pelo pecado está acabando. Ele estava totalmente iludido. Uma grande fome atingiu toda a região em que o filho pródigo estava esbanjando seus bens. A questão é que de onde se tira, não se coloca. Isso acaba. Foi o que aconteceu. A palavra fala em capítulos 15 de Lucas, versículos 14 e 15. A palavra fala que quando seus bens acabaram, os amigos, irmãos, as mulheres, a alegria foram embora também. Ele só se deu conta de sua necessidade quando ficou sem nada. Essa fome é o desejo por algo superior. É vazio da alma que só pode se preencher pela presença de Deus. Ele gastou tudo. Tudo que ele pegou do pai dele, ele gastou. E quando ele foi dar conta, os amigos, as mulheres, as farras tinham acabado. E você pode ver que quando você tem o mundão, ele te abraça. Quando você tem para oferecer, o mundão sempre está promovendo amigos para ficar do seu lado, amigas para ficar do seu lado, mas quando acaba, você pode ter certeza que todos se afastam. Começam a vir o desprezo, o descaso, as pessoas não te reconhecem mais como o cara, como a mina, não é assim? E você fica caído no esquecimento. A palavra diz que ele começa a pedir ajuda e ele chega num certo lugar, começa a trabalhar para uma pessoa em pró de quê? De lugar para se hospedar, para ficar. E ele dormiu em lugar que nem os animais do seu pai dormiam. Ou melhor, dormiam, mas dormia melhor que ele. A palavra fala que chegou um momento que ele estava levando comida para os porcos e ele, vendo a comida dos porcos, deu vontade de comer. Você já imaginou? Você trabalhando, você com fome e ficar com vontade de comer comida de porcos? Naquele momento,
Provavelmente ele refletiu sobre o conforto e o cuidado da casa de seu pai. E aonde ele estava não tinha isso. A palavra fala que ele dá um passo do arrependimento. Aquele jovem que prosseguia a passos largos a caminho da perdição quer voltar para a casa do seu pai. A palavra fala em Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Essa disposição confirma o sentimento de profundo arrependimento. Seu desejo de voltar e submeter-se à profunda humilhação são sinais contundentes que ele queria mudança. A próxima atitude dele era o que, irmãos? Era o que, minha irmã? Era voltar para a casa de seu pai. Ele não apenas desejou, mas ele fez. Muitas pessoas hoje em dia vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não demonstram muito. Não demonstram muito e não querem tomar decisões. Muitas pessoas argumentam, algumas falam que ainda não sentiu, muitas falam que Deus não tocou no seu coração. Não é assim? Não é assim que as pessoas falam? É preciso que estejamos atentos aos que... Ou melhor, é preciso que estejamos atentos ao que está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Do 7 ao 11, que fala: ao ouvir a voz do Espírito Santo, não devemos resistir à conversão. Não é assim? E muitas das vezes, rebatem, não querem. Eu já fui assim, eu já fiquei assim. A palavra fala que aquele menino volta para a casa do seu pai. A palavra diz que aquele menino tem o perdão, o amor de pai. O amor de pai é tremendo. O pai, ele ama. O pai, ele cuida. Ele não rejeitou o filho pródigo. Mesmo tendo gasto toda a sua herança, tudo aquilo que era para ele no futuro, com um mergulho profundo no pecado, ele gastou tudo, ele mergulhou. Da mesma forma, não tratou mal o seu filho. Ele não tratou. Ele recebeu de braços abertos, porque o Pai, ele sempre está nos esperando. E o nosso Deus, ele é fiel. Na parábola do filho pródigo, Jesus nos dá mais um exemplo da maravilha, ou melhor, da maravilhosa graça de Deus. O tema amor. Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação e para você aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Jonas era o filho de Amitai, morava em uma pequena aldeia chamada Gat-Hefer, na terra de Zebulon, na Galileia. Certo dia, Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que você se disponha e suba até a grande cidade de Nínive e profetize contra ela, porque os seus pecados subiram até mim e já não posso suportar. Jonas se dispõe, mas não para obedecer a Deus, e sim para fugir dele. Foi até o porto de Jope e embarcou em um navio que se dirigia para Tarsis. Jonas provavelmente lutava contra os sentimentos que nutria contra Nínive, uma das cidades do Império Assírio. Um império de gentios, cruéis e inimigos de Israel. O Senhor lançou uma grande tempestade que veio sobre o navio onde Jonas estava. A palavra fala que Jonas fala com Deus. Deus fala assim para Jonas: Jonas, eu vou te mandar para a cidade de Nínive e eu quero que você leve uma palavra, uma mensagem para eles, porque eles estão totalmente na contramão daquilo que eu quero. E Jonas fez totalmente diferente, irmãos. E a palavra está dizendo que o Senhor, ele manda uma grande tempestade no navio que Jonas tinha embarcado.
e o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Os marinheiros lançaram as cargas no mar, porque como o navio estava pesado, provavelmente eles começaram a dispensar as coisas para ver se o navio não afundava, né? Jonas, nesse momento, meu amado e minha amada, dormia profundamente no porão do navio. E o capitão acordou Jonas dizendo: "O que está acontecendo contigo? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós." Eu creio que o desespero foi tão grande, que eles começaram a correr para lá e para cá. Eu creio dessa forma. E os marinheiros decidiram o quê? Lançar a sorte entre si. Porque dizia: algo de nós é responsável por esse mal. E lançaram sorte. Ou melhor, lançaram a sorte. E a sorte caiu em quem? Em Jonas, lógico. Porque é ele que estava causando tudo aquilo. Então eles disseram: ó, ei, por que você pode contar para nós o que está acontecendo? De qual terra que você veio, meu querido? De que povo tu é? Então Jonas falou que servia a Deus, que servia um Deus vivo. Nesse momento os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado para eles que estava fugindo do Senhor. Aí eles perguntam para Jonas: o que podemos fazer para esse mar acalmar então? O que podemos fazer para esse mar acalmar então? Você pode falar para nós o que nós podemos fazer? Aí Jonas falou assim: pode me lançar ao mar, porque é por minha causa que está acontecendo isso. Mas os marinheiros não queriam fazer isso. Os marinheiros começaram a remar, procurando a terra mais próxima para ver se eles alcançavam, para ver se chegava nessa terra. Mas a agitação do mar não cessava. Quanto mais eles remavam, mais o mar ficava agitado. Mas os homens que estavam no barco, eles estavam tremendamente com medo. O temor era tão grande, que eles fizeram votos ao Senhor, ao Deus de Jonas. O medo deles era tão grande que eles começaram a fazer o quê? Sacrifícios, ofereceram sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Jonas foi lançado ao mar. E o Senhor encarregou, ou melhor, o Senhor mandou um grande peixe. E o peixe engoliu Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. E lá dentro, o nosso Deus ele é tão fiel que o nosso Deus deu a oportunidade de Jonas orar. E Jonas começou a orar e falar com o Senhor. Jonas começou a questionar, a pedir perdão. E o Senhor é tão misericordioso que o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra. E Deus falou com o profeta uma segunda vez e pediu mesmo o que havia pedido antes. O que o Senhor tinha pedido? O Senhor tinha pedido para que Jonas fosse até Nínive e levasse uma mensagem para aquele povo que estava no caminho errado. E o Senhor falou: vá a Nínive e declara a mensagem que eu te disse. A palavra fala que Jonas obedeceu a Deus e percorreu uma jornada de 3 dias para chegar a Nínive. Quando chegou, começou a declarar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a palavra que Jonas lançou em Nínive. E a palavra fala em Jonas capítulo 3, versículo 4, diz que o povo de Nínive se arrepende. A palavra fala que os homens da cidade creram em Deus e se arrependeram dos seus pecados. O rei de Nínive levantou do seu trono, tirou suas vestes e cobriu-se de um pano de saco, proclamando um jejum. Nesse período, todo o povo de Nínive
clamaram e buscaram a Deus intensamente. E Deus ouviu o clamor deles e mudou a direção, resolvendo não destruir a cidade. O nosso Deus é fiel, misericordioso, irmão. O nosso Deus é maravilhoso, fiel e justo. E o Senhor, resolvendo não destruir mais a cidade, Jonas ficou muito aborrecido, ficou irado e orou ao Senhor novamente. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni, fugi para Tarsis, pois sabia que és compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas começa a falar com o Senhor: Senhor, eu fugi para o outro lado porque eu tinha mais que certeza que o Senhor não iria destruir a cidade, porque o Senhor é misericordioso. Eu ia falar lá na cidade que o Senhor ia destruir, mas e o povo? O que o povo ia pensar de mim? O que o povo ia fazer comigo se não acontecesse isso? Jonas começou a questionar a Deus. E Jonas fala: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. E Deus respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, montou uma pequena barraca e repousou debaixo dela, observando o que aconteceria lá na cidade. Deus fez nascer uma planta por cima da cabeça de Jonas para fazer sombra para ele. Jonas sentiu-se extremamente confortável e ficou muito feliz com o Senhor. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme e destruiu a planta, que secou e morreu. O Senhor também enviou um forte vento que dispersou as nuvens e fez um forte sol sobre a cabeça de Jonas. Aí vai Jonas de novo: é melhor eu morrer do que viver. Então Deus perguntou: é razoável a tua ira, Jonas? E Jonas: sim, é razoável. É razoável, Senhor. É razoável que eu me revolte. E Jonas fala: tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E eu não ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não soubem discernir entre sua mão direita. Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e a sua casa. Eu vou ler uma palavra para a sua meditação e espero que você também aprenda mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós vamos ler hoje é a palavra da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada, ou melhor, em 3 evangelhos, que é em Mateus, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, também está em Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, e também está em Lucas, do capítulo 8 ao versículo 43 ao 48. Meu querido e minha querida, é interessante notar que um milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cujo a filha de Jairo estava muito mal. Ela estava em estado terminal quando essa mulher tocou as vestes de Jesus. Aí você vai perguntar para mim: irmão, quem é essa mulher do fluxo de sangue? Meu querido, minha querida, a Bíblia não registra o nome da mulher.
Tudo que nós sabemos é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos com essa hemorragia. Além dela ter esse problema, meu querido e minha querida, além dela ter esse problema, esse refluxo tornava essa mulher uma mulher impura. Olha isso, uma mulher impura. Provavelmente quando essa mulher ela chegava em algum lugar, as pessoas até se afastavam dela, porque se tornava ela impura. Ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, diante da lei levítica. A cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, era tudo imundas. Qualquer, meu querido, qualquer, minha querida, qualquer um que tocasse na mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Você já imaginou isso? Essa mulher com 12 anos, com problema de saúde igual ela estava, e ainda era reconhecida como uma pessoa imunda? E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, minha irmã, que essa mulher ela tinha procurado ajuda, que ela tinha procurado os melhores médicos, que ela gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada, para tentar ter a cura. Ela vendeu tudo que tinha, ela desfez de tudo que ela tinha. E a palavra diz que Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem. A multidão era tão grande, meu querido e minha querida, que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava provavelmente com muita dificuldade no meio daquelas pessoas. Então era difícil se aproximar de Jesus, porque a multidão esbarrava um no outro, ou melhor, se esbarrava um nos outros. Só que aquela mulher viu a oportunidade ímpar para a vida dela. Aquela mulher, ela viu a oportunidade de ser curada. Ela viu essa oportunidade. E ela creu, meu querido e minha querida, que se ela ao menos tocasse nas vestes do Senhor, a sua hemorragia seria estancada. Então, meu querido e minha querida, a palavra fala que ela foi atrás daquela multidão para tentar tocar em Jesus. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 29, que aquela mulher, ela se aproximou e tocou na orla de Jesus. E a palavra fala que imediatamente ela foi curada. Provavelmente, meu amado, minha amada, provavelmente a mulher, ela achou que poderia tocar em Jesus e Jesus liberar a cura sobre a vida dela ali e ela permanecer anônima. Olha que tremendo a palavra. Mas a palavra fala que quando ela toca nas vestes do Senhor, o Senhor sentiu. Tremendo. O Senhor percebeu que alguém tinha tocado e era aquela mulher. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 30, que Jesus fala assim: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, porque eram muitas pessoas que estavam ali. Mas tinha sentido, porque o Senhor sentiu aquela mulher tocando na orla dele. E a Bíblia fala, meu querido e minha querida, que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era a situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado, meu querido e minha querida, que ela ficasse em evidência, que ela ficasse no meio da multidão, porque as pessoas olhavam para ela como uma pessoa impura. Além disso, ela sabia que sua doença tornava-se ela impura. Então,
Era uma situação totalmente embaraçosa, uma situação muito difícil para aquela mulher. Então, com tudo isso, eu tenho a plena certeza, e a palavra está dizendo também aqui, que ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Ela não sabia disso. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Olha que tremendo. E provavelmente, meu querido e minha querida, foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Ela teve a oportunidade. E ela foi atrás da vitória dela. Olha que tremendo a palavra. Mas ao invés de Jesus repreendê-la, porque o nosso Jesus, ele é fiel, ele é maravilhoso. Jesus confortou ela de uma forma amorosa. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 34 assim. Jesus disse assim. Você vai dar um glória, eu tenho certeza absoluta que você vai dar um glória. A palavra diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Glória a Deus, minha irmã e meu irmão. Naquele momento, o Senhor declarou a cura sobre a vida daquela mulher. É isso que o nosso Senhor faz em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que o buscam. Possa ser, meu querido e minha querida, que você acha que o seu milagre está longe. Possa ser que quando você estiver indo atrás do seu milagre, a multidão vai estar na tua frente e não vai deixar você chegar no teu milagre. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela viu a multidão, mas ela mirou no alvo. Quem era o alvo dela naquele dia? E quem seria o alvo dela? Jesus Cristo. Eu pergunto para você nesse momento, quem é o teu alvo? O teu alvo é Jesus Cristo. A multidão, ela pode tentar te parar, mas a multidão não vai te parar. Sabe por quê? Porque a palavra fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você quer o seu milagre, não se importe com a multidão. Toque na orla do Senhor, toque nas vestes do Senhor. Neste momento, o Senhor vai liberar sobre a sua vida cura, o Senhor vai liberar sobre a sua vida o seu tratamento espiritual. Você pode ter certeza que as suas vestes serão limpas, porque o nosso Jesus, ele tem muito para te dar. Apenas busque e não ligue para a multidão. Não ligue o que a multidão vai falar de você. Não ligue se a multidão tentar te barrar. Vá em frente, que você vai tocar na orla do Senhor. E o Senhor vai derramar graça sobre sua vida. Que Deus abençoe. A paz, Senhor, meu irmão, a paz, Senhor, minha irmã. Espero que você esteja bem, você e a sua casa. Hoje nós vamos falar, sabe de quem? Josué. Se você tiver seu caderno aí, pega seu caderno, pega sua caneta e sua Bíblia, logicamente, primeiramente. E vamos ler a palavra do Senhor junto comigo. E vamos aprender um pouquinho desta palavra. A palavra diz assim, ó, ser forte e corajoso. Você já imaginou, meu amado e minha amada, um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como foi Moisés? Este era Josué. Josué recebeu de Deus uma grande missão, conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que o Senhor prometeu a eles. Uma missão como esta exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Diante daqueles desafios, Deus não desamparou Josué e derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro. A palavra diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus realmente levantou aquele jovem e preparou para o maior desafio da sua vida, que era o quê? Conquistar Jericó. Assim como Josué, meu querido e minha querida, podemos tomar posse desta palavra de ânimo e de força. E você pode ver que neste
nesse pequeno e poderoso versículo bíblico, temos 3 grandes lições. A primeira lição: Deus sabe o que faz, meu querido e minha querida. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga sua cabeça, seja forte e corajoso. Somos a geração eleita. Deus capacita os seus escolhidos. E você foi escolhido. E você, minha querida, foi escolhida pelo Todo-Poderoso. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. As provações amadurecem a nossa fé. Ou melhor, as provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isso não deve ser um motivo de tristeza, mas de alegria, pois a fé produz perseverança e crescimento espiritual. Um detalhe que faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã. O que faz a diferença? A palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Deus aconselhou Josué. Deus falou para Josué assim: Josué, você vai meditar dia e noite o livro da lei. Dia e noite, Josué, para que tudo o que eu lhe prometi vai ser cumprido. Ou melhor, fosse cumprido. Meu amado e minha amada, a palavra fala assim, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, meu amado, a Bíblia, minha amada. A Bíblia é o verdadeiro suprimento para enfrentarmos qualquer desafio. Qualquer desafio. Você abre a Bíblia e você tem a resposta de tudo. De tudo que você quer. Amém? Vamos os 2? O 2 assim, ó. Diz assim: não se apavore e nem desanime. De fato, meu querido e minha querida, certos desafios podem nos levar ao desânimo e medo. Tem situações, tem dificuldades que nos deixam com medo. E nos dá uma falsa impressão que Deus não está conosco. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? E a única coisa que pode nos afastar da presença do Senhor, meu amado e minha amada, é o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus, sim. É a única coisa que nos afasta da presença do Senhor. E para nós reaproximarmos do Senhor, somente o perdão e o arrependimento. Se não tiver perdão e arrependimento, meu querido, nada feito. Nada feito. A palavra diz que os discípulos se apavoraram diante de uma forte tempestade. Mas Jesus estava com eles. Jesus estava com eles naquele barco o tempo todo. Depois de esgotarem as suas forças, recorreram a quem? A Jesus, que dormia tranquilamente e acalmou o mar com a sua voz. Tremendo, tremendo. A palavra fala que, ao ser acordado, Jesus questionou os discípulos: por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé? Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé? Jesus perguntou. Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Será que nós temos praticado a nossa fé? Porque a palavra fala que a fé sem ação, ela é o quê? A fé sem ação, ela é morta. E nós temos que ter o quê? Atitude. Então, meu amado e minha amada, não se apavore, nem desanime. Jesus está contigo no mesmo barco. Amém? Número 3.
Deus estará com você por onde você andar. A palavra diz que aonde Josué colocasse os seus pés, a planta dos seus pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus lhe mostrou tudo o que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra e sua comunhão com ele. Meu querido e minha querida, ler a Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem amparo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E nos deixou o Espírito Santo que nos aconselha e nos santifica. Se andarmos, amado, se andarmos, minha amada, segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas você pode ter certeza vão acontecer na minha e na tua vida. Foi assim com Josué e será com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus. Ele estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Peço também para você acionar o sininho aí, dar um joinha. E se tiver algo que nós temos que ainda nos aperfeiçoar, eu peço para você deixar os seus comentários. E peço também para você orar pela família Paixão. Aqui é o Marcelinho Paixão, do canal Gadita, o Guerreiro. Deus é bom e Deus é fiel. Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e a sua casa. Eu vou ler uma palavra para a sua meditação e espero que você também aprenda mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que nós vamos ler hoje é a palavra da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada, ou melhor, em 3 evangelhos, que é em Mateus, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, também está em Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, e também está em Lucas, do capítulo 8 ao versículo 43 ao 48. Meu querido e minha querida, é interessante notar que um milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cujo a filha de Jairo estava muito mal. Ela estava em estado terminal quando essa mulher tocou as vestes de Jesus. Aí você vai perguntar para mim, irmão, quem é essa mulher do fluxo de sangue? Meu querido, minha querida, a Bíblia não registra o nome da mulher. Tudo que nós sabemos é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos com essa hemorragia. Além dela ter esse problema, meu querido e minha querida, além dela ter esse problema, esse refluxo tornava essa mulher uma mulher impura. Olha isso, uma mulher impura. Provavelmente quando essa mulher ela chegava em algum lugar, as pessoas até se afastavam dela, porque se tornava ela impura. Ela jamais poderia ir ao templo de Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, diante da lei levítica.
A cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, era tudo imundas. Qualquer, meu querido, qualquer, minha querida, qualquer um que tocasse na mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. Você já imaginou isso? Essa mulher com 12 anos, com problema de saúde igual ela estava, e ainda era reconhecida como uma pessoa imunda? E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, minha irmã, que essa mulher ela tinha procurado ajuda, que ela tinha procurado os melhores médicos, que ela gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada, para tentar ter a cura. Ela vendeu tudo que tinha, ela desfez de tudo que ela tinha. E a palavra diz que Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem. A multidão era tão grande, meu querido e minha querida, que acabava dificultando a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava provavelmente com muita dificuldade no meio daquelas pessoas. Então era difícil se aproximar de Jesus, porque a multidão esbarrava um no outro, ou melhor, se esbarrava um nos outros. Só que aquela mulher viu a oportunidade ímpar para a vida dela. Aquela mulher, ela viu a oportunidade de ser curada. Ela viu essa oportunidade. E ela creu, meu querido e minha querida, que se ela ao menos tocasse nas vestes do Senhor, a sua hemorragia seria estancada. Então, meu querido e minha querida, a palavra fala que ela foi atrás daquela multidão para tentar tocar em Jesus. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 29, que aquela mulher, ela se aproximou e tocou na orla de Jesus. E a palavra fala que imediatamente ela foi curada. Provavelmente, meu amado, minha amada, provavelmente a mulher, ela achou que poderia tocar em Jesus e Jesus liberar a cura sobre a vida dela ali e ela permanecer anônima. Olha que tremendo a palavra. Mas a palavra fala que quando ela toca nas vestes do Senhor, o Senhor sentiu. Tremendo. O Senhor percebeu que alguém tinha tocado e era aquela mulher. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 30, que Jesus fala assim: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido, porque eram muitas pessoas que estavam ali. Mas tinha sentido, porque o Senhor sentiu aquela mulher tocando na orla dele. E a Bíblia fala, meu querido e minha querida, que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo e lhe declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era a situação embaraçosa para aquela mulher, de acordo com a cultura de sua época. Era inapropriado, meu querido e minha querida, que ela ficasse em evidência, que ela ficasse no meio da multidão, porque as pessoas olhavam para ela como uma pessoa impura. Além disso, ela sabia que sua doença tornava-se ela impura. Então, era uma situação totalmente embaraçosa, uma situação muito difícil para aquela mulher. Então, com tudo isso, eu tenho a plena certeza, e a palavra está dizendo também aqui, que ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Ela não sabia disso. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Olha que tremendo. E provavelmente, meu querido e minha querida, foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Ela teve a oportunidade. E ela
foi atrás da vitória dela. Olha que tremendo a palavra. Mas ao invés de Jesus repreendê-la, porque o nosso Jesus, ele é fiel, ele é maravilhoso. Jesus confortou ela de uma forma amorosa. E a palavra fala em Marcos capítulo 5, versículo 34 assim. Jesus disse assim. Você vai dar um glória, eu tenho certeza absoluta que você vai dar um glória. A palavra diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Glória a Deus, minha irmã e meu irmão. Naquele momento, o Senhor declarou a cura sobre a vida daquela mulher. É isso que o nosso Senhor faz em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que o buscam. Possa ser, meu querido e minha querida, que você acha que o seu milagre está longe. Possa ser que quando você estiver indo atrás do seu milagre, a multidão vai estar na tua frente e não vai deixar você chegar no teu milagre. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela viu a multidão, mas ela mirou no alvo. Quem era o alvo dela naquele dia? E quem seria o alvo dela? Jesus Cristo. Eu pergunto para você nesse momento, quem é o teu alvo? O teu alvo é Jesus Cristo. A multidão, ela pode tentar te parar, mas a multidão não vai te parar. Sabe por quê? Porque a palavra fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você quer o seu milagre, não se importe com a multidão. Toque na orla do Senhor, toque nas vestes do Senhor. Neste momento, o Senhor vai liberar sobre a sua vida cura, o Senhor vai liberar sobre a sua vida o seu tratamento espiritual. Você pode ter certeza que as suas vestes serão limpas, porque o nosso Jesus, ele tem muito para te dar. Apenas busque e não ligue para a multidão. Não ligue o que a multidão vai falar de você. Não ligue se a multidão tentar te barrar. Vá em frente, que você vai tocar na orla do Senhor. E o Senhor vai derramar graça sobre sua vida. Que Deus abençoe. A paz, Senhor, meu irmão, a paz, Senhor, minha irmã. Espero que você esteja bem, você e a sua casa. Hoje nós vamos falar, sabe de quem? Josué. Se você tiver seu caderno aí, pega seu caderno, pega sua caneta e sua Bíblia, logicamente, primeiramente. E vamos ler a palavra do Senhor junto comigo. E vamos aprender um pouquinho desta palavra. A palavra diz assim, ó, ser forte e corajoso. Você já imaginou, meu amado e minha amada, um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como foi Moisés? Este era Josué. Josué recebeu de Deus uma grande missão, conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que o Senhor prometeu a eles. Uma missão como esta exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Diante daqueles desafios, Deus não desamparou Josué e derramou verdadeiramente uma injeção de ânimo naquele jovem guerreiro. A palavra diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus realmente levantou aquele jovem e preparou para o maior desafio da sua vida, que era o quê? Conquistar Jericó. Assim como Josué, meu querido e minha querida, podemos tomar posse desta palavra de ânimo e de força. E você pode ver que nesse pequeno e poderoso versículo bíblico, temos 3 grandes lições. A primeira lição: Deus sabe o que faz, meu querido e minha querida. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga sua cabeça, seja forte e corajoso. Somos uma geração eleita. Deus capacita os seus escolhidos. E você foi escolhido. E você, minha querida, foi escolhida pelo Todo-Poderoso. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. As provações amadurecem a nossa fé, ou melhor, as provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus.
Isso não deve ser um motivo de tristeza, mas de alegria, pois a fé produz perseverança e crescimento espiritual. Um detalhe que faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã. O que faz a diferença? A palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Deus aconselhou Josué. Deus falou para Josué assim: Josué, você vai meditar dia e noite o livro da lei. Dia e noite, Josué, para que tudo o que eu lhe prometi vai ser cumprido. Ou melhor, fosse cumprido. Meu amado e minha amada, a palavra fala assim, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, meu amado, a Bíblia, minha amada. A Bíblia é o verdadeiro suprimento para enfrentarmos qualquer desafio. Qualquer desafio. Você abre a Bíblia e você tem a resposta de tudo. De tudo que você quer. Amém? Vamos os dois? O 2 assim, ó. Diz assim: não se apavore e nem desanime. De fato, meu querido e minha querida, certos desafios podem nos levar ao desânimo e medo. Tem situações, tem dificuldades que nos deixam com medo. E nos dá uma falsa impressão que Deus não está conosco. Você já passou por isso? Você já sentiu isso? E a única coisa que pode nos afastar da presença do Senhor, meu amado e minha amada, é o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus, sim. É a única coisa que nos afasta da presença do Senhor. E para nós reaproximarmos do Senhor, somente o perdão e o arrependimento. Se não tiver perdão e arrependimento, meu querido, nada feito. Nada feito. A palavra diz que os discípulos se apavoraram diante de uma forte tempestade. Mas Jesus estava com eles. Jesus estava com eles naquele barco o tempo todo. Depois de esgotarem as suas forças, recorreram a quem? A Jesus, que dormia tranquilamente e acalmou o mar com a sua voz. Tremendo, tremendo. A palavra fala que, ao ser acordado, Jesus questionou os discípulos: por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé? Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé? Jesus perguntou. Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Será que nós temos praticado a nossa fé? Porque a palavra fala que a fé sem ação, ela é o quê? A fé sem ação, ela é morta. E nós temos que ter o quê? Atitude. Então, meu amado e minha amada, não se apavore, nem desanime. Jesus está contigo no mesmo barco. Amém? Número 3. Deus estará com você por onde você andar. A palavra diz que aonde Josué colocasse os seus pés, a planta dos seus pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus lhe mostrou tudo o que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra e sua comunhão com ele. Meu querido e minha querida, ler a Bíblia nos dá a oportunidade de tomar conhecimento das promessas de Deus. Deus não nos deixou sem amparo.
Ele enviou o seu Filho para nos salvar e nos deixou o Espírito Santo que nos aconselha e nos santifica. Se andarmos, amado, se andarmos, minha amada, segundo a palavra de Deus, milagres e maravilhas você pode ter certeza vão acontecer na minha e na tua vida. Foi assim com Josué e será com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus. Ele estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Peço também para você acionar o sininho aí, dar um joinha. E se tiver algo que nós temos que ainda nos aperfeiçoar, eu peço para você deixar os seus comentários. E peço também para você orar pela família Paixão. Aqui é o Marcelinho Paixão, do canal Gadita, o Guerreiro. Deus é bom e Deus é fiel.